a nossa gratidão a todos vocês que vieram nesse dia de louvor ao Senhor e agora vivem conosco a paixão, morte e ressurreição do Senhor, a Santa Missa. Nossa gratidão à Rádio Coração também, que até esse momento nos acompanhou pelas ondas da rádio. Nossa gratidão a todos vocês. Estendemos também a nossa gratidão ao Senhor Jesus, ao seu Espírito, ao amor do Pai, por cada vida, pela sua vida aqui presente. Pelas vocações que o Senhor suscitou nesse dia. Por todos aqueles e aquelas que mais uma vez experimentaram o amor de Deus em suas vidas. Porque nós não queremos, dentro desta missa, falar do mistério da Trindade. Queremos que você experimente o mistério da Trindade na sua vida. Eu fico muito admirado quando vejo o Espírito do Senhor trazer jovens corajosos para darem a vida por Jesus. Quando também vejo homens e mulheres saindo do abatimento de um catolicismo abatido, e vindo com ardor para darem a vida por Jesus e pela sua igreja. Nós cristãos católicos, no início da igreja, já escrevia Santo Agostinho, século IV, quando se falava em católico, se falava, claro, em cristãos autênticos. Hoje, infelizmente, a palavra católica ou católico se tornou vulgar. Quem és tu? Sou católico. Em que acreditas? Em quem crês? Não sei. Aí aquela resposta de tantos católicos: todos os caminhos levam a Deus. Já escutaram? Ou Deus está em todo lugar. Ou se não,
eu sou católico, mas sou a favor da morte. Ou sou católico, mas eu não vou à igreja. Eu rezo na minha casa. Como dizendo, eu não preciso da carne e do sangue do Senhor Jesus para viver. Eu rezo em casa e basta. Outra expressão que nós conhecemos tanto: eu não preciso da missa. Basta. Eu faço a minha oração antes do almoço, quando faço, ou quando me acordo, eu me deito, e basta. Está bem, não estou dizendo que você não seja católico, mas infelizmente o ser católico se tornou algo muito natural. Eu vi uma reportagem agora, há algum tempo, na Folha de São Paulo, pela vinda do Papa, estava lá: 44% dos católicos acreditam em reencarnação. Entendendo? Tantos por cento de católicos apoiam o aborto. Tantos católicos são contra aquilo que a igreja ensina com relação à ética, à moral e tantas coisas mais. Para nós cristãos católicos, a verdade não é alternativa. Por quê? Porque a igreja crê que a verdade foi nos dada pelo Verbo de Deus que se fez carne, por obra do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria. Nós cremos que Jesus é a plenitude da revelação, e que nele, o Verbo de Deus feito carne, está toda a plenitude da verdade. Ele é o Verbo de Deus, ele é a verdade absoluta, plena. Não há para os cristãos católicos uma opção fora do Senhor Jesus Cristo. Jesus não é um objeto. Jesus não é alguém que você possa descartar, como se o Senhor Jesus fosse apenas um personagem histórico que você pode querer aceitar ou não, que você quer alguma parte do que ele falou ou não. Jesus é a verdade plena, ele é o Verbo de Deus que se fez carne, e é muito bom lembrar esta misteriosa verdade, esta grande verdade da igreja, hoje celebrando a Santíssima Trindade. E é bom lembrar também uma resposta que você deve ter na sua boca com toda exatidão: quando lhe perguntarem quem é Jesus, você tem que dizer: Jesus é verdadeiro Deus,
verdadeiro homem, exceto o pecado, gerado, não criado, por obra do Espírito Santo, no ventre da grande mãe de Deus, a Virgem Maria. Eis a resposta sábia que tem que estar em tua boca para quem quiser ouvir. Hoje, no mundo onde Jesus é pisado, onde Jesus é zombado, onde Jesus é maltratado, nós católicos temos que ter em nossa boca, em nossa alma, com toda a sabedoria: Jesus Cristo é o meu Deus, verdadeiro homem, nascido por obra do Espírito Santo, gerado, não criado, no ventre da Virgem, meu Senhor e meu Deus. Nele habita a plenitude da verdade. Não posso buscar verdade fora do Senhor Jesus Cristo. Por isso, filhos e filhas da igreja, a verdade não é como dizem hoje. No ambiente universitário, por exemplo, pelos meios de comunicação, que cada um pode buscar a sua verdade. Não há mais a verdade revelada. E a Igreja Católica é fundamento dela, hein? A verdade nos foi revelada pelo Verbo eterno de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, por obra do Espírito Santo. De tal modo Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isto, quando nós escutamos hoje o Senhor Jesus dizer no Evangelho, o Espírito da verdade, Ele está falando, claro, do Espírito Santo. O Espírito da verdade, que habita dentro de nós. Por que nós então continuamos às vezes de uma forma tão teimosa a buscar a verdade onde ela não está? Primeiro, será que é para agradar o nosso ego, as nossas vontades? Porque o que a igreja ensina é muito duro mesmo, que a verdade não pode ser relativizada. A igreja anuncia, a igreja santa e católica anuncia e crê que em Jesus Cristo nosso Senhor, o Verbo de Deus feito carne, está toda a plenitude da revelação, da verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não é verdade que todos os caminhos levam a Deus coisíssima nenhuma. É nosso dever e nossa salvação anunciar o Evangelho com todo o amor de Deus em nosso coração. O Espírito Santo foi derramado em nós, o amor de Deus está em nós, mas nós precisamos anunciar com amor, com autoridade, com verdade o Evangelho de Jesus Cristo. Um superior geral de uma ordem religiosa muito conhecida disse assim para mim: falando das novas comunidades, e depois me lembro que um dos meus filhos disse que palavra semelhante que escutou de um superior também, se espantando com as vocações
seja dos filhos da pobreza, porque exatamente chegou à conclusão que o jovem é sedento por viver a radicalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Que o jovem é atraído, como disse o Papa Bento XVI, a igreja, ela deve atrair pela verdade. Os católicos devem ser na terra sal e luz pela verdade que anunciam, pelo Deus unitrino que adoram. E nós não vamos ficar competindo com outras verdades. O que basta a nós é anunciar a verdade explícita, profunda, autêntica, verdadeira do Verbo de Deus, o Senhor Jesus. Quando nós anunciamos a verdade do Senhor, quando nós anunciamos com alegria a radicalidade do Evangelho de Jesus, não há dúvida que as pessoas são atraídas pela verdade. Atraídas, conquistadas. O Senhor Jesus me atraiu. Mas eu digo a nós cristãos católicos, trazer o Espírito Santo no peito, trazer o Espírito Santo aqui, ó, no peito, o Espírito da verdade, é uma missão profundamente árdua, porque hoje o mundo não aceita a verdade, mas o Senhor Jesus escutou dos seus discípulos, porque o Senhor não pode dar ao mundo a verdade, só disse o Senhor: posso dar a verdade àqueles que creem. Virá o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas vocês o poderão receber. Lembre mais uma vez das palavras do Santo Padre: a Igreja Católica não faz proselitismo, ela não precisa ficar brigando com os outros em nome da verdade, porque ela é a verdade, e sendo ela a portadora da plenitude da verdade, o que é que nós temos que fazer como católicos e católicas, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tendo a Trindade no coração, comungando o mistério e comungando Deus unitrino na missa? Eu tenho que dar a minha vida por Jesus, eu não posso mais ser covarde na minha fé católica. Tenho lembrado muito, nas últimas pregações, do martírio que considero extremamente presente hoje na igreja da América Latina, que foi o martírio do arcebispo de São Salvador, Dom Oscar Romero. E há tempos me vem no coração a lembrança do martírio desse arcebispo, que foi morto durante a missa.
exatamente no momento da pregação. O seu sangue foi derramado, mas no seu sangue derramado, a presença extraordinária do mistério que hoje nos fala o apóstolo São Paulo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, e Ele deu a vida por Jesus ao defender, ao amar os pequenos, os oprimidos, os pobres, os sofridos. O seu peito, o seu coração cheio do Espírito Santo, porque se você ama os pequenos, especialmente os pequenos, se você tem amor ao sofrido, ao abandonado, ao desprezado, aquele que não tem nada, que não tem voz, que não tem vez, aquele que é pisado pela sociedade, aquele que é marginalizado, se você tem para com eles um amor sincero, um amor puro, não tenha dúvida que o teu peito, o teu coração está cheio do Espírito Santo, principalmente se você não tem medo de dar a sua vida por resgate e por coração e por vida e por alma de cada um deles, para dar a eles a vida, a dignidade que eles precisam ter. Estamos na missa, hein? Estamos dentro da missa. Estamos vivendo o sacrifício de Jesus, o mais alto ato, o mais maravilhoso ato do amor de Deus, dar o seu Filho por amor. Por isso Deus Pai está na missa, claro, com uma presença profundamente pessoal. Nós adoramos ao Pai na missa, porque o sacrifício do Filho é o ato mais sublime do Pai. De tal modo Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Portanto, quando nós estamos na missa, católicos e católicas, quando nós estamos dentro da missa, nós podemos ter, sem dúvida alguma, um relacionamento tão amoroso, tão profundo com o Pai, porque o Pai ama o Filho, e ama o Filho de uma forma extraordinária, quando o Filho Ele dá a vida por nós. É o que acontece na missa. Daqui a um pouco, quando vocês vierem receber o Senhor, vocês vão comungar do Pai e do Espírito, porque no mistério da Trindade, onde está o Filho, está o Pai. Comungar o Senhor na missa é também receber o Espírito Santo e comungar o amor do Pai. Essa experiência com a Trindade, que realmente nós podemos ter na missa, não aquilo que fica no intelecto, não aquilo que é guardado somente na inteligência, mas aquilo que vai ao coração. O meu amor profundo, maravilhoso, autêntico pelo meu Deus e Senhor Jesus Cristo, o meu amor profundo pelo Pai, pelo Espírito Santo, o meu ato de adorar, a minha alegria, claro, a minha alegria de anunciar Jesus, a minha alegria de evangelizar, a minha alegria de pertencer à tão sublime igreja santa e católica, a minha alegria de poder desbravar e maravilhosamente consumir a minha vida por Jesus, e não mais ter medo de anunciar a verdade, e estar ao lado do mais sofrido, do pequeno, do pobre, do sofredor. Isso tudo é um sinal, é uma realidade extraordinária da Trindade Santa, que hoje leva a igreja e nos leva também a não ter medo de anunciar a verdade. E a tua covardia
o teu medo pode expulsar o Espírito Santo do teu peito. Qual é o maior meio? Qual é o caminho mais profundo de testemunho? É quando você dá a sua vida até as últimas consequências. Esse é o testemunho que faz com que as pessoas sejam arrastadas. Vocês viram aqui, durante a parte da tarde, alguns testemunhos, e eu quis chamar aqui aquelas jovens de 16 anos, 13, 14, 15 anos, que há 2 anos estão frequentando as nossas casas de acolhimento, e que querem ir para a vida consagrada. E eu pergunto a vocês: é possível que uma jovem de 13 anos, de 15 anos, tenha o Espírito Santo no peito, a ponto de dizer assim: eu quero largar tudo para seguir Jesus e cuidar daqueles que mais sofrem nas ruas de nossas cidades, de levantar os pobres, de levantar os caídos, de levantar os oprimidos? Eu digo, você crê que é possível um jovem de 13, 14, 15 anos ser levantado pelo Espírito Santo, a ponto de abandonar pai, mãe, família, projetos de uma adolescência, de uma juventude, para se entregar totalmente no segmento de Jesus? É claro que pode isso acontecer, não há dúvida que acontece, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado, e é bendito seja Deus, eu digo, por uma juventude, por um jovem que tenha coragem, chamado pelo Senhor, e não tem medo de dar a vida, e que renuncie os seus planos, seus projetos, seus sonhos, para dar a vida pelo Evangelho de Jesus, com o coração cheio, pleno do Espírito Santo, e não tem medo de seguir Jesus. Isso arrasta o pai, arrasta a mãe, arrasta seja quem for. Isso causa sinal de contradição, e é muito bom que esse sinal de contradição penetre na casa de vocês. É muito bom para tirar vocês de um catolicismo amuado, frio, vazio, sem sentido, para tirar vocês de um catolicismo amuado, que não tem nem sentido para viver. Quantos são os católicos que vivem aí como mortos, que vivem aí como se estivessem numa eterna depressão, não tem mais alegria, não tem mais amor, não tem mais fervor, não tem mais alegria de abrir a boca para anunciar o Evangelho, vivem aí escravizados do pecado, quando não das drogas, da bebida, do tabagismo, da escravidão, de tantas porcarias que acabam matando o teu corpo e acabam matando a tua alma, e não te dão a alegria profunda de sentir a Trindade em teu peito. O Senhor está e quer entrar no teu coração. O Senhor Jesus está vivo e Ele quer entrar dentro da tua vida, mudar a tua vida, te dar a alegria de viver, te dar a alegria de viver. Não estou falando aqui não ter o que sofrer, mas te dar a alegria de viver e de sofrer por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Digo isto porque tanto aqui em Dourados, como em tantas cidades do Brasil, há um crescimento espantoso de seitas pentecostais. Que tem como alvo a vós, católicos, pensando que vocês não conhecem Jesus, não adoram a Trindade e que são ignorantes. É a razão pela qual os pentecostais avançam sobre vocês. Pensando que vocês são idólatras. Qual é a resposta para tudo isso? Nesse domingo da Trindade, qual é a resposta que você tem que dar ao Senhor?
a sua vida, o seu coração decidido, convicto, não mais ignorante. Dizer com a verdade, com o teu testemunho. Eu não quero que vocês fiquem discutindo a Bíblia com ninguém, mas como disse o Santo Padre, a nossa alegria, a verdade que habita em nosso peito, a verdade que o Espírito Santo colocou no coração da igreja, e o Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, não desanimem quando vocês veem, infelizmente, realidades que acabam abatendo a sua fé. Se levante, lembra-te da missa, lembra-te de quem é comungado por ti, lembra-te do Espírito Santo em teu coração, lembra-te que a igreja, ela tem a verdade dada a ela pelo Senhor Jesus. E da qual nós com alegria queremos viver. Jovens, a igreja, o Espírito Santo espera encontrar em vocês, jovens, e coloca em vocês uma esperança muito grande. E a esperança não decepciona. Vocês que adoram a Jesus, vocês que vivem em ambientes tumultuados, como o ambiente universitário, de trabalho, os desafios que você deve viver, mas com o Espírito Santo de Deus profundamente presente dentro de você, na alegria de poder comungar Jesus, e nós estamos na missa, e eu digo, qual alegria maior de poder comungar o corpo vivo do Senhor, de poder tomar do seu sangue, e comungando Jesus, recebendo o amor do Pai, recebendo o amor, a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração, e é Ele que nos envolve, é Ele que nos fortalece, é Ele que é o bom pastor, Ele conhece as ovelhas, o Senhor Jesus nos conhece, e Ele sabe tudo aquilo que passa dentro de nós. Então por que tanto medo? Há dias atrás o Ministério da Saúde mandou centuplicar a fabricação de preservativos, abaixou o preço, como se vocês jovens fossem totalmente tontos e se vendessem ao mercado tão barato, tão insignificativo, como se vocês concordassem que os vossos corpos são feitos para serem usados, pisados, maltratados e nada mais do que isso. Eu digo à juventude, mas infelizmente tem pai de família que quando faz isso não é nem pai de família mais, que trai a sua esposa com essa pouca vergonha, como tem esposa que trai o marido com essa pouca vergonha também, e pensam que estão sendo os doutores da sabedoria, e que estão enganando seu filho, talvez de 7 anos, 5 anos, 4 anos, ou sua filha de idade maior, enganando sua esposa, ou vice-versa, ela com o esposo, como se o Espírito Santo
não conhecesse todas as coisas, e mais cedo ou mais tarde, não desvelasse tudo, não colocasse tudo à tona mesmo, para que a desgraça do pecado não entrasse na sua casa ainda mais, não destruísse a pureza, a integridade da sua família, do seu próprio filho, da sua própria filha. E é por aí, por essa desgraça, que Satanás entra e acaba fazendo da sua casa, infelizmente, uma casa superficial, né? Uma comédia, onde o rancor, a mágoa, o ódio, a mentira, a destruição, a avareza, o orgulho, a impureza, entra tudo, e entrando isso tudo, o seu filho, a sua filha, não conhece o Espírito Santo, não conhece Jesus Cristo como Senhor, não conhece o amor do Pai, e a sua casa vira, infelizmente, uma desgraça. E quantas famílias que se dizem católicas vivem assim? Há pouco tempo também, lendo uma reportagem sobre o vício da internet. Antigamente pensávamos que o vício da internet era a juventude, mas não é. Homens e mulheres de várias as idades, anciãos, estão aí contaminados no tempo pela internet. Passam horas e horas na internet, horas e horas e horas e horas. Acabou a família. Numa vida, quando não se tem o amor de Deus, vive uma vida virtual. Agora com esta tal de Second Life, segunda vida, onde você tem uma vida virtual. Se você é pobre aqui, você pode ser rico lá. Se você não se ama aqui, você pode se amar lá. Então, toda uma mentira, onde a ilusão vai tomando conta de tudo. E não se tem mais sinceridade, não se tem a verdade, que hoje o Espírito Santo tão claramente está nos falando. A verdade revelada por Jesus, não tem. Conheço pai de família, mãe de família, jovens, que perderam a pureza no mundo virtual, pensando que isso não atinge a sua própria vida, atinge profundamente. E nós pedimos na missa: Senhor, perdão pelos pecados e pensamentos. Você vai ao mundo virtual adulterar contra a mulher? Você vai ao mundo virtual adulterar com outro homem? Você jovem vai ao mundo virtual para ter relação genital com outro menino, com outra menina? Pensando que não é pecado, que apenas o mundo virtual? Está enganado, estás enganado. Porque é aí mesmo, pela tua atitude, se eras ignorante, não és mais. É por aí que Satanás entra. Porque o Senhor Jesus disse: Ele vem para matar, para roubar e para destruir. E os estudiosos ficaram pasmados ao saber que não é só a juventude que está sendo escravizada pela internet. Pai de família, mãe de família, passam horas e horas na internet, horas e horas, noites, noites, e acabou a família. Mas eu vos pergunto mais uma vez, tendo conhecimento maravilhoso do amor de Deus, da Trindade que está entre nós, eu repito, de tal modo Deus amou o mundo que deu o seu Filho.
a graça de poder ter Jesus como alimento. Minha carne verdadeiramente é uma comida, meu sangue verdadeiramente é uma bebida. De ter o Espírito Santo presente em nós, essa experiência com Deus unitrino, que nos dá alegria e também a luta. Ninguém pode viver o cristianismo de qualquer maneira, é preciso uma luta, a fidelidade de cada dia. Claro, você pode buscar a internet naquilo que lhe é devido no tempo certo, mas não se escravizar. Tudo que é escravidão, tudo que escraviza, destrói. A escravidão tira de você a liberdade. Eu vos falava pela manhã de quantos católicos buscando as seitas orientais para serem livres. Totalmente ao contrário, é o caminho do budismo. O budismo caminha para cá, o cristianismo é o outro. O cristianismo é um encontro pessoal com Deus unitrino, não? Deus Pai, eu te adoro, meu Pai. Pai do céu, Abá, Pai, papaizinho, eu te adoro. Jesus, meu Senhor, eu te adoro. Meu Deus, Verbo de Deus, Santíssimo Sacramento, carne e sangue do Deus vivo, eu te adoro. Espírito Santo, eu te adoro. Dai-me seus dons, frutos e carismas, eu te adoro, Espírito Santo. Deus Pai, eu te adoro. Deus Filho, eu te adoro. Deus Espírito Santo, eu te adoro. Um só Deus em três pessoas distintas, eu te adoro. Pai, eu te adoro, Filho, eu te adoro, Espírito Santo. Cristianismo é encontro pessoal, relacionamento pessoal com Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Isso é cristianismo. O budismo, totalmente ao contrário. Você vai buscar o karma, você vai buscar sair de si, esvaziar-se de si, negar a si mesmo, para tentar alcançar algo que não é alguém, algo, karma, a perfeição que lhe dê algo que sustente a sua vida interior. Então é totalmente contrário, um lado e o outro. Para o cristianismo, nós encontramos o Senhor dentro de nós, o Senhor habita em nós. Nós iremos a Ele e faremos Ele a nossa morada, disse o Senhor Jesus Cristo. Eu e o Pai o amaremos, viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. É muito diferente. Aqueles, como eu falava pela manhã, que frequentam a Seixonoye, por exemplo, infelizmente invadindo tudo quanto é cidade. Hoje até com um programa de televisão no SBT, se eu não me engano. Aí o católico ignorante vai lá, pega a bendita da folhinha. Nossa, que beleza os pensamentos que estão aqui. Pensamentos de otimismo. Olha, até já ganhei a sutra sagrada para colocar no meu peito. Ou fui convidado a ir a Ibiúna, colocar o meu nome à mercê dos demônios que eles invocam na sutra sagrada. Mas eu vi lá na folhinha que fala de Jesus. Bom, até os demônios falam de Jesus. E tremem. Agora, você vai lá, mas interessantíssimo, eles colocam Jesus como se fosse um grande pensador. Só isso. É como aquelas folhinhas que se tem, infelizmente até católicas, que colocam lá pensamento de Gandhi, pensamento não sei de quem, e aí pensamento de Jesus Cristo. Ora, colocando a palavra do Verbo de Deus como se fosse um grande pensador. Gandhi, Maomé, Confúcio. Como se fosse, aí vai folhinha por folhinha, aí está lá.
eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Como se Jesus, o evangelho de Jesus fosse uma palavra qualquer, um pensamento qualquer. A Seishinoye faz muito disso. Agora, eu tive a graça de ser exorcista na Arquidiocese de São Paulo, pelo meu querido Dom Paulo Evaristo Arnes. Escuta o que eu vou dizer: os piores demônios se escondem na mente da pessoa. E ao lado de uma grande amiga minha chamada Gabriela, que recebeu o ministério de exorcista sendo leiga, ela passava meses e meses para libertar uma pessoa que adorou os demônios da Seishinoye. Continua indo lá, vai lá. Ah, mas eu me sinto bem. Hora que vem aquela depressão desgraçada que te jogar na cama, você fica invocando aqueles mortos com aquela sutra sagrada, você fica adorando o Masaharu Taniguchi, adorando a Buda. Vai ver aonde você vai chegar. Mas hoje eu estou dizendo que o Senhor Jesus disse: o Espírito da verdade virá sobre vós. É como foi a minha pregação da manhã. Eu amo os maçons, mas a maçonaria eu odeio, porque a maçonaria não tem a verdade. Eu amo os espíritas, mas não amo o espiritismo, porque eles não têm a verdade. Evangelho de Allan Kardec, mentiroso, falso. E disse o apóstolo Paulo: nem que um anjo do céu vier e me anunciar outro evangelho diferente do que eu tenho anunciado, anátema seja, ou seja, fora, não é verdade, é mentira. Então cuidado com o evangelho desse, daquele, a evangelho anunciado fora da doutrina da Igreja Católica. Você que é católico e está me escutando, você tem que crer no evangelho de Jesus anunciado dentro do mistério da única igreja fundada por Jesus, que nós professamos, una, santa e católica. Essa alegria, é claro que tudo começa pela experiência. Eu vos falava no início da pregação, a tua experiência pessoal, e nós estamos na missa. A missa, você pode adorar ao Pai por excelência, porque no sacrifício do Filho está em plenitude o amor do Pai. O Filho é o amor do Pai, o Filho é o coração do Pai, o Filho é tudo aquilo que o Pai deseja para nós. Eis o meu Filho muito amado, na qual coloquei toda a minha afeição. Quando nós adoramos o Senhor Jesus na missa, quando nós o vemos consagrado no altar, no Santíssimo Sacramento, nós temos ali plenitude do amor do Pai. Eis o meu Filho. Quando você comunga o Filho, você comunga o amor do Pai, a pessoa do Pai que é amor. Deus é amor, disse o discípulo João na sua carta. Deus é amor, mas quando você comunga o Pai e o Filho, você recebe a plenitude do Espírito Santo. E é Ele quem vai mudar o pão e o vinho na carne e no sangue de Jesus. Nós sacerdotes, ao iniciar o memento da missa, vamos impor as mãos e vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre as oferendas e mude o pão e o vinho na carne e no sangue do Senhor. Adorar o Espírito Santo. Nós que tivemos a alegria também e temos a alegria de conviver com a Renovação Carismática Católica, sabemos muito bem quem é a pessoa do Espírito Santo. E como Ele não admite mentiras. A minha missão e a sua
a nossa de sacerdotes, a sua de leigos, é exatamente trazer as pessoas pela verdade. Volto aquelas adolescentes que com coragem vão pegar o avião, o ônibus e vão embora para Campinas, para viverem vida fraterna e darem a vida pelos pobres. É o Espírito Santo quem faz isso. E aquele superior me falava assim: bom, enquanto nós na vida consagrada aqui vamos tentando amaciar as coisas para a juventude, tornar as coisas mais fáceis, os seminários estão vazios. Essas novas comunidades que levam a radicalidade do Evangelho estão cheias de vocação, interrogação. Por quê? Será que basta o intelecto? Será que basta 5, 6, 10 anos de faculdade? Será que basta ter só o entendimento daquilo que pode entrar na mente, no intelecto, e falta aquilo que é a experiência do coração? Aquilo que profundamente faz nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. E eu volto a dizer da minha admiração, e eu me admiro ainda mais, e ao mesmo tempo meu coração fica muito tranquilo, porque nós sabemos que o Senhor Jesus está vivo, e que o seu Espírito entra, como pessoa que é divina, entra aonde Ele quer, bate ao coração de quem Ele quer. E esse nosso ato maravilhoso de adorar Deus, maravilhoso, católicos, por favor, não sejam enganados, buscando a verdade ela não está. Fazer o que na Seixonoye? Fazer o que nas reuniões secretas da maçonaria, ou seja quem for? Fazer o que? Fazer o que em seitas protestantes, quando tudo que eles têm de bom pegaram de nós, e o que é de divisão infelizmente partiu deles. Mas se eles creem na Trindade, é porque aprenderam com o martírio da Igreja Católica, com o derramamento de muito sangue no começo da igreja. Se nós temos as nossas fraquezas, nos colocamos diante dela com humildade. É verdade, a igreja é santa e católica, mas nós manchamos a igreja com a nossa petulância, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa prepotência. Mas na verdade a igreja tem a verdade plena. Então por que buscar fora o que há em plenitude aonde Deus te colocou? Eu quero, permita-me ler uma palavra do Santo Padre. Gosto sempre de lembrar que estamos na missa, hein? Eu não estou fazendo simplesmente uma pregação. Estamos dentro da missa. E o Papa diz aqui: qual é o maior fruto que você tem que dar ao participar da missa? O que o Espírito Santo espera de você, o que Deus Pai, Deus Filho espera de você ao sair da missa. A missa que é o maior culto de adoração a Deus. Nada está no lugar da missa. Nada. Ninguém.
oração nenhuma, reunião nenhuma, mortificação nenhuma, penitência nenhuma, vigília nenhuma. Ninguém, nada está no lugar da missa. A missa é o sacrifício único e eterno do Filho de Deus. Portanto, a missa é o culto supremo de adoração que se dá ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso, católico que diz assim: eu rezo em casa e não vem para a igreja, precisa conhecer Jesus, com todo o respeito à piedade popular que ele tem, à piedade que ele tem, ao devocionalismo que ele tem. Ele precisa conhecer Jesus e vir para a igreja. Ele precisa anunciar o mistério de Cristo Senhor que ele conhece. O Papa disse assim: a missão primeira e fundamental que deriva da Santa Missa é dar testemunho com a nossa vida. Dar testemunho, primeiro, o primeiro mistério, o primeiro dom, a primeira realidade que nós católicos temos que dar ao mundo ao sair da missa é o nosso testemunho. Por isso não admito, como um sacerdote da igreja, em nome dela, que um católico seja maçom, que ele vá para a maçonaria segunda, terça, quarta, adorar o demônio que ele nem sabe que está adorando. Falo claramente aqui: adorar o arquiteto do universo, que não é Jesus Cristo, e depois vir comungar Jesus na missa. Se tu eras ignorante, não és mais. Muda de vida, converte-te. Quem está falando aqui é um sacerdote do Senhor, não é um homem qualquer, não. Em nome da igreja, você não pode fazer isso. E não estou pregando isso aqui porque vós sois leigos, não. Se tivesse aqui uma assembleia de bispos, eu estaria pregando a mesma coisa. Se estivesse aqui uma assembleia de padres, a mesma coisa. Porque não é admitido nem a um bispo, nem a um sacerdote, nem a um leigo pactuar ou inundar a sua fé aonde Jesus Cristo não é o Senhor. E escuta, se o Santo Padre disse aqui, a missão primeira e fundamental que deriva dos santos mistérios celebrados é dar testemunho com a nossa vida. Está claro? Porque nela participamos do sacrifício do Senhor, tomamos o seu sangue, escutamos o seu evangelho, que não é palavra qualquer, é a palavra de Deus vivo. Por isso, quantas vezes eu fico sentido quando vejo esses jornaizinhos de missa sendo jogados no chão como um papel de pão qualquer, ou jogado no lixo. É duro. Portanto, você volta o seu olhar para o mistério celebrado. E é nosso dever anunciar com o Espírito da verdade o que o Senhor nos fala. A nossa alegria e o nosso testemunho, jovens, você que comunga o corpo do Senhor, você não pode continuar vivendo e fazendo as coisas que você fazia.
Você não pode ser marionete daquilo que o governo usa e coloca sobre vocês. Como houve acontecimento aqui nessa faculdade há tempos atrás, que vocês sabem muito mais do que eu. Jovem, pai e mãe, homem e mulher, que vem à missa, que sabe muito bem que a missa é o sacrifício do Senhor. Você não pode jogar a tua vida na desgraça do pecado. Você não pode aplaudir aquilo que não é verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E se você, por infelicidade, por fraqueza, pecar, volta à confissão, arrependa-te e volta à igreja. Mas não faça do teu pecado algo que é natural para você. Como se a verdade fosse relativa. Para o mundo que não tem o Espírito, ninguém obedece a Jesus. Vocês pensam que o governo do Brasil é cristão? Não é. Porque se fosse cristão, não faria o que está fazendo. Eles toleram a igreja. Toleram. Respeitam. Porque reconhece que a igreja ainda é uma força dentro da sociedade, mas não há o respeito pelo senhorio de Jesus Cristo. Não há o respeito pelo Evangelho de Jesus. Principalmente pela igreja. Então é de fato a nossa missão, a nossa árdua missão. E volto a me alegrar com a juventude. Parabéns, jovem, você que tem a coragem, você que traz o Espírito Santo em teu peito, você que traz o amor de Deus derramado em teu coração pelo Espírito Santo que te foi dado. Você terá a alegria e a coragem de seguir Jesus onde Ele te chamar. Você que tem a alegria de enfrentar o seu pai e sua mãe, às vezes a hipocrisia da sua família que vive na desgraça do pecado, que vive na infidelidade, que vive infelizmente em situações tão ruins, tão chatas. Você terá coragem de profetizar dentro da sua casa. Eu parabenizo você, jovem universitário, que tem a coragem de no ambiente universitário falar o que tem que ser falado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você tem coragem de falar aquilo que é verdade na ética, na moral. Mas por quê? Porque você é um quadrado na moral, porque você é um quadradão na ética? Não, porque você tem uma experiência pessoal com Deus uno e trino, porque você adora o Pai, porque você adora o Filho, porque você adora o Espírito Santo, porque Deus para você não é energia, não é coisa, não é algo do passado, não é literatura morta, o Evangelho não é letra morta, porque para você Jesus Cristo é o Senhor. O Evangelho de Jesus é vivo, tão vivo quanto a tua vida. O Evangelho de Jesus é a tua alegria, a tua salvação. Repito, para você jovem, onde você estiver, diga que o Evangelho de Jesus não é coisa do passado, não é letra morta, que você tem no teu peito o Senhor, que você adora o Pai, que você adora o Filho, que você adora o Espírito Santo, e por isso o Evangelho de Jesus é a tua alegria, e você não se envergonha do Evangelho em lugar nenhum, e ponto final. Não se envergonha. E peço perdão a vocês jovens, em nome de todos nós sacerdotes, quando nós sacerdotes temos vergonha do Evangelho, nos perdoem. Quando nós, pastores da igreja, dividimos a verdade por medo, o nosso perdão.
por todas as vezes que vocês não encontrarem nossos sacerdotes em qualquer lugar do Brasil e do mundo, o testemunho de quem consagra com suas mãos o corpo do Deus vivo. E que vocês não se esqueçam que a igreja tem o Deus unitrino dentro dela, que a igreja tem o Deus uno e trino dentro dela. Mais do que isso, que a igreja consagra o Deus unitrino, que a igreja anuncia o Deus uno e trino, o amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo, o maravilhoso mistério do Filho de Deus que assumiu a carne humana, exceto o pecado, e que é adorado por nós no altar, o Santíssimo Sacramento. Que nos alegramos em termos em nossas mãos o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra do Deus vivo, e nos alegramos por causa dela, e ficamos honrados, e ficamos vidrados de amor por causa do Evangelho de Jesus, e não temos medo de quem nos ameaça matar o corpo, porque não podem matar a alma. E sabemos que virá a primeira morte, mas ai daquele que não escapar da segunda morte, como diz o livro do Apocalipse. Felizes os convidados para o banquete do Cordeiro, presente na missa, católica e católica. Para nós é tudo, para o mundo é a salvação, a Santa Missa. Nunca queiram comparar a missa com qualquer culto protestante. Não pensem em querer comparar o sacrifício do Senhor com qualquer culto protestante, vindo somente pela força do coração do homem. Mas a missa não vem da força do coração do pregador, a missa vem do céu. Quem é o contrário, quem dá força ao mistério da missa é o céu, enquanto quem dá força àquilo que também pode ser pregado com autoridade, mas vem do coração do homem. A missa não vem do coração do homem, a missa vem do coração de Deus e do seu Filho, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que se entrega. Eis a diferença: a liturgia vem do céu, não vem da terra. A liturgia, ela dá a nós a alegria do Deus unitrino, porque ela vem do céu, não vem daquilo que é da terra, não é feito por mãos humanas. Por isso, permita-me falar mais uma vez aos jovens que estão aqui. Não fiquem sem ter Jesus como alimento. Se pecares com tuas fraquezas, não pelo teu querer, busque o sacerdote e volte para o altar de Deus. Tenha um coração pronto para dar tudo o que você tem por Jesus. Este mundo jovem não vai te fazer feliz. Guarda isso que eu estou falando. Você pode fazer parte de uma grande equipe acadêmica, se formar um grande médico, odontólogo, engenheiro, psicólogo. Só que se você não tem Jesus, ao lado de se formar um dentista, um psicólogo, um engenheiro, você se forma também um ateu. E aí,
todos os valores profundos de vida eterna você vai perder. Seu relacionamento de namoro será mecânico, vazio. Se você assumir o casamento, sua esposa será tratada como coisa, você a mesma coisa, pensando que os bens materiais te darão alegria, e tudo vai gerando todos aqueles traumas que vocês tanto conhecem também. Assim, nesse domingo da Santíssima Trindade, a Santa Igreja nos convida a nos inclinar diante de tão grande mistério e a ter dele a nossa experiência pessoal. Experiência pessoal com Deus unitrino, que a missa lhe dá por excelência. Termino dizendo: jovens, seja adorada a Trindade Santa nesse dia, pela vocação de vocês. O Papa disse aqui: a nossa liberdade, Deus expõe, por assim dizer, ao risco a liberdade do homem. E ele fala do martírio como aqueles que, participando da missa, não têm medo de se tornarem também trigo de Deus. Trigo de Deus no altar. Aqueles que, vivendo a missa a cada dia, adorando o Senhor Jesus, o seu Evangelho, não têm medo de se tornarem trigo de Deus, de serem também pisados, amassados, comungados pela igreja, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Escreveu o apóstolo Paulo hoje: a esperança não decepciona, hein? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Parabéns, jovens. E não deixem de ser nas vossas famílias um sinal de contradição. Parabéns mesmo. Para dizer que a Igreja Católica não está mofada. Pelo contrário, que ela é cheia do Espírito Santo, e que há uma juventude disposta a largar tudo por causa dele, a dar tudo por causa dele, a ser até trigo de Deus por causa dele, cheios e cheias do Espírito Santo. Que há famílias que não se vergonham do Evangelho, que há sacerdotes prontos para o martírio, se for possível, por causa de Jesus, que não tem medo de desagradar aos homens, mas agradar a Deus acima de tudo. Sejamos profundamente agradecidos ao Senhor por ter nos dado a alegria da igreja revelar a nós o mistério da Trindade. Ninguém conhece a Trindade fora da igreja. É a igreja quem dá até para quem não está em comunhão com ela a graça de ser atraído para a Trindade. Por isso, tudo aquilo que os pentecostais adoram, na verdade, receberam, claro, da Igreja Católica. A fé na Trindade. Algumas em plenitude, outras com uma série de confusão, mas amando-os, ficamos
profundamente com o coração na verdade anunciada pela Igreja Católica. Por isso essa festa para a igreja hoje é tão especial. O mundo escuta a igreja anunciar: Deus é uno e trino. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo.